Bem-vindo a mais um episódio de Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil, no mundo, da forma mais parcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site, vambora. O que se sabe sobre o caso do cão Orelha, morto por adolescentes playboys de Santa Catarina? Catarinenses. Então, cara, caso você viva debaixo de uma pedra e não sabe o que é Orelha, né? Ele era esse cachorrinho, cachorro bonitinho, vira-lata de rua. Vira-lata cheio de carisma. E, cara, ele foi morto por adolescentes em Santa Catarina, bem o que a manchete falou mesmo, né? Então, aparentemente ele era um cachorro meio que da comunidade, que... Era um cachorro de rua, mas que... Mas cuidado, né? Cuidado, exato. As pessoas lá... Ele tem umas fotos aqui dele numa casinha, parece que as pessoas davam comida pra ele, davam tratamento quando ele precisava e etc. E aí, um grupo de adolescentes... Olha, o cachorro Orelha, como ele era o cachorro fofinho, Bonitinho, entendeu? né? Ele só foi torturado até ficar à beira da morte e, eventualmente, as autoridades tiveram que sacrificar ele. Então, é um caso de extremo sadismo, crueldade arbitrária. Crueldade contra os animais, assim, num nível brutal, né? Eu não sei se os garotos eram da região do Orelha mesmo, se eles tinham alguma relação com ele, assim, né? Mas isso ainda não ficou claro. Os depoimentos dos garotos estão sendo bastante protegidos porque todos eram menores de idade, né? Então, acho que ainda vai ficar mais claro com o tempo quais foram as motivações. Mas, assim, minha aposta é diferente do depoimento de muitos especialistas, né? Eu não sei como você pode ser especialista num caso desse, é que é só, cara, sadismo mesmo, né? Exato. Garoto fazendo merda, assim, né? Exato, eu acho que é garoto fazendo merda, claramente é isso. E aí, a minha opinião é o seguinte, o que deveria acontecer com eles? Cara, eles definitivamente deveriam ser punidos, sabe? Com certeza. O que seja punição de crueldade animal no Brasil, deveriam sofrer, porque isso é um caso muito evidente de crueldade animal. Mas o que a gente vai falar não é sobre o caso da Orelha em si. É mais sobre a repercussão que o caso da Orelha teve. Que é o seguinte, cara, todo mundo tá fazendo vídeo sobre o caso da Orelha nas redes sociais. Tá todo mundo falando do caso da Orelha. E aí, mano, as pessoas pedindo... esses garotos, playboys, que absurdo, etc. Parece que a família dos garotos também tá tentando fazer maquinações pra que eles não sejam punidos tão duramente. Então, um dos meninos, a mãe deles aparentemente era da polícia. Ou então... Se não era da polícia, era tipo do Ministério Público, algum dos órgãos relacionados à justiça. E aí, tava fazendo pressão pra, tipo, o porteiro, que tinha uma câmera ali do prédio perto, deletasse as imagens da tortura, esse tipo de coisa. Então, o caso do cachorro-orelha acabou virando uma grande narrativa meio que de... Cara, quase que de guerra de classes, assim, né? De luta de classes, sabe? Eu acho que, cara, os comentários mais me surpreenderam, assim... De tempos em tempos, um caso de jovens perpetrando um crime, né? Executando, assim, um crime cruel, vem à tona, né? Tipo, imediatamente minha cabeça foi na história do índio, né? Que foi incendiado em Brasília, lá na virada do século. Só é um tipo de comportamento que os jovens acabam manifestando de tempos em tempos. Ele era um índio ou era morador de rua? Então, a pira dos caras era botar fogo em moradores de rua, mas o cara era só um índio autóctone morando na rua, porque... É índio, né? Enfim, eram outros tempos. Tem vários outros casos disso, né? Teve o caso daquele cara do Sou Ladrão e Vacilão, que viralizou no Facebook há uns 15 anos atrás. Teve o caso... O cara foi preso novamente, recentemente. Teve o caso, eu me lembro, no Rio de Janeiro, que um assaltante foi... Botaram tipo um negócio... Enfiaram a porrada nele, botaram tipo um negócio de bicicleta nele. No aterro do Flamengo. No aterro do Flamengo. Mas todos esses casos são diferentes, né? Porque, tipo... Contra animal eu não lembro. Contra animal eu não me lembro também. Não lembro também. E, um animal, a orelha era fofinho, entendeu? Muito fofinho. Bonitinho, então... cachorrinho de rua. Mas assim, o que me interessou sobre esse caso foi particularmente a reação. Muita gente pedindo violência, cara. Eu achei que o Orelha acabou servindo como uma oportunidade, né? O caso perfeito para uma galera que resiste, né, ao punitivismo, manifestar o seu punitivismo, né? Assim, o Orelha revelou, não é hipocrisia, mas revelou que as pessoas realmente acreditam em termos dos crimes que elas sentem pessoalmente ofendidos. E aí eu acho que a regra, né, que acaba ficando clara, é muito natural, né? Quanto mais um crime te atinge, mais o teu desejo pela sanção, pela punição aumenta, né? Então, sim. Se alguém teve um celular roubado em Rondônia, você pode reconhecer que isso é um crime, mas você não vai ter aquele tesão, né? Agora, se roubarem o celular da tua mãe, teu sentimento de revolta é gigantesco. E da mesma forma também da forma como você se relaciona com o crime. Então... Acho que com um criminoso. Né? Não, mas eu acho que com o contexto, né? Com a história, assim. Então, se você é um idoso e você vê uma covardia contra o idoso, entendeu? Se você é uma mulher grávida, você vê uma covardia contra a mulher grávida, ou se isso é particularmente caro pra você,
Naturalmente, quanto mais você se importa, mais pena você pede. Entendeu? Sim. Com a coisa. E eu acho que a leniência tem um pouco a ver com as características dos criminosos. Com também, certeza. Né? Então, tem. e aí isso é a parte mais interessante, né? Que é, cara, enfim, eu não sei até que ponto é legal você mostrar caras de crianças. Cara, a gente deveria por aí. evitar. Não, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte, a gente vai passar Tá. e eventualmente a gente deleta a porra do vídeo. Então, ó, se você quiser compartilhar essa porra... Corre, Corre, dá meu like, irmão. dá like, meu irmão. Ah, mas falando em compartilhar e violência, pessoal, a gente tem no nosso canal Novos Clássicos, que a gente voltou a produzir vídeos esse ano, né? Então, a gente fez o vídeo aqui sobre todos os sucessores do Bolsonaro, etc. A gente acabou de fazer produção, pra você ver, 3 minutos atrás, acabamos de postar, sobre o número que resolve o crime no Brasil. Então, cara, não percam esse vídeo, é uma video essay de 9 minutos. Então assistam, compartilhem, Coisa tem muito teses simples. muito interessantes. Acho que, cara, é o aspecto... É o que a gente falou no vídeo, cara. Qual é a menor coisa que você pode ajustar pra ter o maior impacto possível, né? Acho que vale a pena. E tem a ver com o tema desse vídeo, né, do E tem Orelha. aqui, ó, né? Eu acho que vai acabar drivando engajamento muito. Um tipo de 6-7, mas o percentual é realístico, tá? Não é... Pois é. Mas enfim. E aí, cara, a resposta das pessoas na internet tem sido bizarra. Então, por exemplo, esse cara, não sei quem é, doxando a casa do garoto, né? Que é, por um lado, ele tá... É tipo, isso é duplamente filha da puta, né? Por um lado, ele tá falando, olha como a casa dele é grande, olha como ele era rico, bababá. É. E por outro lado, tá mostrando, ah, pessoal, aqui, vocês querem ir lá e fazer... assediar a família deles, etc. Tá aqui a casa, tá aqui uma das casas. É. E o problema é que muita gente tem feito isso com pessoas erradas, entendeu? Então o BH tá falando isso, e não só o BH, várias outras pessoas, que é o seguinte, um amigo meu e sua família estão sendo atacados por ter o mesmo sobrenome dos assassinos do Orelha. O BH que mora em Curitiba, imagina que o amigo dele mora em Curitiba também, sabe? É, Enfim. talvez. É um sobrenome relativamente comum. Eles não têm absolutamente nada a ver com a família dos caras. Galera tá passando dos limites pra caralho. E aí, outro cara aqui, Bruno, falou: foram atrás de médico recém-formado porque ele tinha o mesmo sobrenome e atacaram até a namorada do rapaz. Pra você ver o grau de insanidade que tá rolando. E aí, enfim, já tem uns caras meio de direita fazendo. Aqui os caras doxando a mãe do garoto também. E não só a mãe, né? A família inteira, postando foto dela com a família, etc. Ela vem se empenhando bastante em ameaçar e coagir testemunhas do caso para limpar a barra do filho psicopata dela. E é isso, né? O sobrenome é Zampieri, aparentemente. O que mais? Vamos lá. As pessoas cobrantes políticos estão ignorando o caso do cachorro-orelha, Aí sabe? colocaram... Enfim, aproveitando, né, pra dar porrada nos principais vozes do bolsonarismo no estado aí, né? Sim. Zanata, Carol de Tony, o caralho, enfim. Por exemplo, eu vou evitar de mostrar os garotos pelo menos de muito tempo na tela, né? Vai ser inevitável passar por... Mas, aí, olha eles aí. Adolescentes do colégio catarinense, o colégio de elite, foram filmados em flagrante matando um cachorro chamado ali na Praia Brava. Então tá tendo muito essa parada de ressentimento meio que de classe, sabe? E, cara, sei lá, isso é uma coisa meio horrível, cara. Cara, esse tipo de linchamento sempre me incomodou muito, assim, né? Porque não difere muito de toda a política de cancelamento, assim, né? E como as pessoas são injustas na hora de aplicar penas. É justiça por turba, né? Quer dizer, justiça por turba é foda, né? Mas é não justiça, mas é o desejo da multidão em punir. E aí, cara, quando junta um bando de... Aí, de novo, a gente já falou sobre isso, que a psicologia das massas é muito diferente da psicologia do indivíduo, né? Então, na hora de sancionar alguém, na hora de punir alguém, cara, eu não confio em multidão. As pessoas vão além, vão longe demais. É igual aquela mulher... Há um tempo atrás tem uma mulher que foi assassinada por uma turba porque acusaram ela... Confundiram ela com uma pessoa, ou então... Não, na verdade não assassinaram ela, não. Fecharam uma escola... Tá ligado? No interior de São Paulo, porque confundiram a escola, a dona, com a pessoa que tinha maus tratos, histórico de maus tratos com crianças, etc. E tudo através da internet. Então, não é justo que você destrua a família ou a vida do cara por um crime, por mais brutal que ele seja, entendeu? Isso tá não prescrito, sabe? Você não existe pena de ruína, pena de degradar o cara, né? E jogar o cara numa praia, no cu do Moçambique lá e deixar ele pra morrer, entendeu? Mas é a intenção das pessoas. Então isso pra mim é sempre ruim, cara. Nunca vou pular nesse tipo de histeria. Mesmo que o crime seja... Sabe, acho que brutal, não poderia... porque esse crime era muito brutal. Então, tem aqui uma pessoa descrevendo, né? Orelha era um cãozinho comunitário muito amado em Santa Catarina. Esses vermes chamaram ele, que estava deitadinho na casinha, para brincar. E ele veio abanando o rabinho feliz, ou seja, um cachorro, né? Normal, assim. Quando eles o cercaram e colocaram um prego na cabeça dele e competiam quem batia mais forte nele. Ou seja, é isso, um crime brutal, psicopático, né? Caralho, que horror. Absolutamente injustificado. Deixa eu tentar pular aqui, ó. Pra você ver, né? É até difícil falar sobre isso sem mostrar a cara dos rapazes, de tanta gente que Tá tão... banal já.
que estavam meio que doxando ele, sabe? Enfim, nego fazendo magia. Caralho, fazendo macumba, pô. Mas aí, cara, o negócio é o seguinte, você vê a quantidade de pessoa pedindo coisas punitivistas ao extremo, num caso meio... Cara, tem tantos outros casos que eu acho que seriam mais meritosos. Eu cheguei a ver pessoas discutindo, né? Não sei meio que até que ponto era sério ou não. Coisa tipo pena de morte, sei lá o quê, sabe? Tipo, cara... Pô, eu vi um monte de velhinha, cara, defendendo tortura, cara. Falando, tem que pregar um prego na cabeça de cada um no Instagram. Senhorinha, assim, porra, que você jamais esperaria esse tipo de comportamento violento, né? Mas, de qualquer forma, cara, esses garotos vão passar por maus bocados aí. Eu acho que é irreversível o dano e a mobilização nacional, assim. Então, se eu fosse eles, eu estaria pensando em só me mudar do Brasil, tá ligado? Eu acho que sim, também. Tipo, vai pra Argentina, vai pro Uruguai, vai pros Estados Unidos, sei lá, cara. Assim, isso provavelmente vai durar, vai ficar, tipo... Vai ser algum dano menor, mas por muito tempo, assim. Igual os caras lá do Índio, né? Que eu lembrei imediatamente. Esses caras hoje em dia são todos concursados, cara. Na polícia. Na polícia, né? Eu acho que tem um oficial de justiça, um policial e mais um cara, enfim, não lembro. Mas a ideia é que eles... Hoje em dia, de vez em quando, as pessoas lembram sobre isso. Eles notam particularmente, pô, esses caras agora estão no serviço público e tal. Mas ninguém faz nada, né? Acho que não... Acho que, sei lá... Não sei. Mas se eu fosse eles, eu passaria um tempo fora. A questão é que eles não podem, e aí eu acho que abre um debate também para questões de maioridade penal, né, cara? Eles não podem responder pelo crime deles, né? Os garotos. Não? Em tese, não. Eles são menores de 18 anos. A família vai ter que arcar com as consequências. E aí eu acho que, pelo crime, né? Eu ia perguntar isso. Se passa de 8 anos, pode passar de 8 anos. Relativamente então, curto aqui, né? 2 a 5 anos, então. Isso nunca vai implicar em prisão de ninguém, né? Eu imagino que talvez tenha mais agravantes e tal. Talvez outros crimes sejam somados aí e tal. Cara, eu acho improvável que isso acabe gerando a prisão de alguém, assim. Eles vão ser condenados e a pena vai ser convertida em outro tipo de sanção. Dinheiro, trabalho comunitário. Talvez os garotos tenham que passar por algum tipo de curso, algum tipo de formação, algum tipo de experiência. Tem uma matéria do G1 aqui falando sobre isso. Opa, obrigado. Cão-orelha. O que diz a lei... Eita, bicho. O que diz a lei e quais as punições previstas para maus tratos contra animais. Então, falam aqui, narram um caso, bababá. A lei número bababá descreve maus tratos contra animais como a prática de qualquer ato que cause dor ou sofrimento a animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Então, ferir, mutilar, envenenar ou fazer rinha, zoofilia, abandono de animais. É isso. O caso deles é claramente isso aqui, né? Não é mais nenhuma das outras coisas. E aí, vamos lá. Qual é a... De 3 meses a 1 ano e multa. Então, é relativamente pequeno até, né? Não. No parágrafo 1A, que está descrito quando o animal foi um cão ou gato, a pena será de reclusão de 2 a 5 anos, né? É isso. Menos de 8 anos você consegue nem sequer ser preso, né? Em regime fechado. Você pode ter a revisão, né? Do regime de pena aí. E sendo menor de idade, então, tipo... Esses garotos não vão pra prisão de jeito nenhum, basicamente. É impossível. Eles provavelmente, cara, eu acho que a vida deles vai mudar só à medida que as pessoas na internet quiserem, né? O que por um lado é ruim também. Eu acredito que é responsável. Tipo, isso aí eu acho que é talking points básicos, cara, de ser um cara que é duro em segurança pública, assim. Pô, cara, você fez uma merda com 14 anos. Pô, não posso te eximir da tua responsabilidade, cara. Você não é um tipo de homúnculo, né? Caralho, você só tem meia razão e etc. Ainda mais se é uma coisa extrema, assim. Então, pra mim, a parada você até tem meia razão, mas eu não tô nem aí. Tá ligado? Pô, com 14 anos você é meio retardado. Mas foda-se, pô. Caralho, fez merda, vai ser punido. Eu não tô nem aí, a quantidade de razão que você tem. Cara, mas eu acho que o que muda mais com o tempo é a quantidade de informação que você vai acumulando. Isso te deixa menos retardado, sabe? A informação de vida também. Mas assim, você tem a plena condição de saber que você não deve matar com 14 anos, entendeu? Ou torturar um animal que recebe cuidados numa rua. Entendeu? Pra mim isso nunca foi motivo pra nada. A academia a prisão é a academia do crime. Faz uma prisão que não é, porra. Tipo, isso pra mim tá na cara de ser um caso muito, muito extremado, assim, com muito sadismo, provavelmente pitada de psicopatia, como o Barroso diria. De merda que garoto faz quando é adolescente, sabe? Então, tipo, tem muita história de, nego jogando ovo pela janela, joga ovo na casa do vizinho, mija pela janela, esse tipo de coisa assim. E aí, tipo, mijar pela janela, pô, você vai estar mijando uma pessoa na rua, você tá sendo um filho da puta. Só que é muito menos do que isso que eles fizeram, entendeu? Mas é isso, deveria ser punido de qualquer maneira. Eu acho que não deveria ter nenhuma dúvida. Ainda mais que a pena pena razoável, né? Pequena até, né? Eu acho que não destruiria a vida de ninguém, né?
Ainda mais deles, né? Que aparentemente tem dinheiro. Tem vida boa e tal. Enfim. Isso aqui é um detalhe interessante, eu não sabia disso. Parece que sancionaram uma lei em 2020 aumentando significativamente a pena quando os maus-tratos são feitos contra cães e gatos, sabe? E isso eu acho interessante, porque recentemente a mídia, todo esse aparato meio institucional, intelectual brasileiro, tava fazendo uma pressão pra aumentar a pena pra casos de feminicídio também, né? Pois é. Então, é muito engraçado como... E, tipo, falando na moral, não tô nem ironizando, não. É engraçado como que a esquerda, né, é muito punitivista contra coisas aleatórias, assim. É uma coisa que, tipo, pô, cara, que eles consideram particular pra eles. Assim, maus tratos contra cão e gato. Aí o cara resolve aumentar a pena pra essa merda. Aí Aí o cara que é, tipo, um assassino em massa relacionado ao Comando Vermelho é tipo, não, tadinho. Que isso, cara? Aumenta a pena de tudo, pô. É, cara. Mas é isso. É como você se corresponde simbolicamente. Quanto mais próximo, assim, cognitivamente o crime tá pena, mais você quer pena. E é isso. As prioridades são completamente retardadas mesmo, entendeu? Ah, eu quero aumento de pena pra, sei lá, crimes ambientais, crueldade contra os animais, feminicídio. Não homicídio, né? Feminicídio, Exato. especificamente. E, tipo, feminicídio não é qualquer homicídio contra a mulher, né? Essa porra não tá se movendo. Enfim. O feminicídio é especificamente quando... Por razões de gênero. Né? Que é por razões de gênero. Então, se você for um ladrão e você matar uma mulher, isso nunca vai ser entendido como feminicídio. Isso vai ser entendido como latrocínio. Agora, se for uma pessoa meio que da família da mulher, sei lá, que mata ela, eu acho que pena de morte é perfeitamente razoável. Assim, eu sou um grande entusiasta da ideia de pena de morte pra homicidas e etc. Mas só feminicídio é meio aleatório, sabe? E, mano, ministro de Lula, um cara de esquerda defendendo essa porra, sabe? Esses apegos, assim, essas correspondências políticos com crime, eu sempre achei isso completamente retardado. Eu só quero penas mais duras mesmo. Se quiser pegar o Código Penal e multiplicar por 2, cara, tamo aí, entendeu? Vai, todas as sanções aumentam. Porque... Isso é engraçado também, né? Porque tem um grupo da esquerda que acha que pena não funciona mesmo, né? No geral. Abolicionistas penais. Tipo, cara, a pena ela é contraproducente. Tem até a galera que vai por um ângulo econômico, né? Cara, regime prisional é ruim pra economia no geral, né? Cara, posso falar? Qualquer pessoa que é abolicionista é um caso gravíssimo de descolamento da realidade, captura ideológica... Má fé, abandono de qualquer preceito de, tipo... usar a razão pra chegar às suas opiniões, etc. Que é a ideia de que, cara, a prisão ela não faz nada pelo criminoso, no sentido de restabelecer a cidadania dele. Né? Então ela é meio que inútil. E aí tem o ângulo também, é antieconômico, né? Pô, é uma medida ruim contra a economia. Ou então que prisão não impede ninguém de cometer crime. Porque é muito mais fácil você estar... Eles consideram que é mais eficaz você estar sempre checando as más posturas do cara. Ou sei lá, você ter tipo uma babá do lado dele, corrigindo ele, do que quando eventualmente ele fizer uma merda grande, ele ficar preso por muito tempo. O que é insano, né? Eu também acho insano. Na evolução dos sistemas penais ao longo da história da humanidade, você vê claramente que, cara, no passado não existia prisão. Acho que algumas pessoas não sabem disso. Não existia prisão. Inclusive, parece que um dos primeiros relatos de prisão foi o próprio Júlio César que fez. Que teve um criminoso... Eu não sei o contexto, não sei se estão falando do Vercingetorix ou de algum rei aí que ele capturou, que ele só prendeu o cara, deixou o cara preso por bastante tempo. E era difícil, né? Porque as prisões em Roma não eram prisões, era de cadeia, sabe? Era uma coisa meio, enquanto você tá julgando o cara, você mantém ele recluso. Por quê? Porque todas as penas eram de cunho físico, então você vai tomar N chibatadas, e aí isso varia por cultura. Algumas culturas eram chibatada, outra cultura, enfim, paulada. Os romanos gostavam de paulada, né? Ou então a pena era exílio, então você não volta mais. E exílio é muito grave na antiguidade, porque se você só vai chegar num lugar que ninguém te conhece... sim. Sem rede de contato. Exato, a chance de você ser escravizado é extremamente alta, ou só ser morto e tal. Ou morte. Essas eram as únicas penas, e aí morte de formas mais variadas, né? Então, a textura, assim, do tipo de pena que as pessoas faziam e tal, não era tipo, só tem um método de você matar uma pessoa, e é tal, guilhotina, sei lá. Ou pelotão de fuzilamento, enforcamento, esse tipo de coisa igual ainda existe hoje nos Estados Unidos e países que fazem isso. Não. A forma que você é executado varia conforme o seu crime, entendeu? Então, se é um crime que você quer impedir que as outras pessoas façam, você faz uma coisa bem pública, assim. Às vezes você crucifica o cara e deixa ele na rua, porque aí fica lá pra todo mundo ver. Porra, não vou fazer isso, né? Se é um crime que atenta contra um
uma pessoa muito importante, Uhum. você faz, tipo, toda uma cerimônia, e aí você esquarteja o cara com cavalo, esse tipo de merda. Se é um nobre que cometeu o crime, não, aí você não pode humilhar ele dessa forma, Sim. aí você vai só decepar ele com uma espada. Se é um plebeu, aí você só enforca ele, porque ele não merece esse mérito todo. Enfim, e aí a antiguidade era uma coisa maravilhosa. Assim, né? Tipo, a vida era muito mais cheia de requintes. Assim. A vida era muito mais requintada. O espectro de emoções que você poderia sentir era muito mais amplo. Exato. Mas tudo isso pra voltar... Que é, cara, por que esses casos aqui... Pra mim, esse aqui é o clássico, Isso cara. foi há muito pouco tempo, né? Por que esse cachorro que foi baleado após ser jurado de morte por traficante no Rio de Janeiro? Eu nem sei o que esse cachorro fez, se ele mordeu alguém, sabe? Por que esse cachorro que tomou um tiro na pata... E o negócio é o seguinte... Essa foi a segunda ocorrência em menos de 24 horas. Em setembro do ano passado, tá? 2025. 6 animais foram alvo de violência urbana na cidade. Até cadela grávida foi baleada por vingança após tutor ser expulso de uma favela. Ou seja, o dono da cadela foi expulso da favela, provavelmente pelos motivos mais arbitrários possíveis. E aí os traficantes, ao invés de só deixarem a merda do cachorro da pessoa ficar de boa lá, sei lá, vira um cachorro de rua. Tipo, favela tem animal andando na rua, então isso não seria nada demais, assim. Tem animais, tipo, mais exóticos até, porco, cavalo, caralho. Não, eles foram lá e mataram a merda do cachorro. Com tiro, deram um tiro. E aí os filhotes não sobreviveram, ou seja, mataram os Matar uma filhotes. porrada de filhote E por de que essa cachorro. merda não viralizou, sabe? Aí tem esses outros casos aqui, né? Então, envenenamento em massa de cães, sabe? Por que isso não viralizou? Teve o caso desse maluco fazendo sopa de macaco, tá ligado? Por que essa merda não viralizou, entendeu? Uma coisa meio brutal até, né? Isso é real, cara. Cara, não faço a mínima ideia. Mas não me surpreende. Isso aqui é real, né? Isso é uma foto real. De claramente, um macaco. Tipo. Sendo preparado para ser comida, né? E aí eu vou além, mano. Por que os casos como aquela mulher lá do Ceará que se recusou a envenenar policiais não viralizou, cara? Uhum. Ela foi morta pelo Comando Vermelho porque ela se recusou a envenenar animais. Teve um caso do Comando Vermelho que eles cortaram a língua de uma velha no Rio de Janeiro. Uma velha de 100 anos, aparentemente. Por que essa merda não viralizou? E logo o caso do cachorro orelha viralizou. O youtuber famoso matou um cara na praia, pô, da Barra. É? Pô. Atropelou o cara morreu, pô. Quem? Sabor. Ah, tá, mas é uma parada diferente, na Ok. minha opinião. Mas, tipo, pra mim isso é mais um acidente do que uma coisa de requinte de crueldade, sabe? Uhum. Sabe? Tipo, mano, o caso do Comando Vermelho cortou fora a língua da velha, cara. E viralizou. E aí o caso do Joca, que morreu no voo da Isso foi Gol, foda também. viralizou. E esse tipo de coisa absurda assim não viraliza, cara. Sabe? Isso pra mim é a coisa que me deixa mais embasbacado, cara. Tem uma coisa muito errada na sociedade acontecendo quando esse furor das redes sociais, etc., se compadece muito mais com um cachorro do que se compadece com um ser humano, cara. Tipo assim, no geral, né, o animal hoje em dia, ele consegue... Ele tem um público pra demonstrar empatia por ele maior do que a maior parte dos seres humanos, assim, né? O cachorro, especialmente, né? Tem seus fãs e tal. Na época do Joca, isso foi brutal, assim, também, né? Porque uma companhia matou um cachorro e agora eu acho que é um algoz mais perfeito ainda, né? É tipo um grupo de jovens playboys catarinenses. Aí os caras, sei lá, eu não vi nego jogando isso, mas provavelmente vai entrar acusação de nazismo, de o negócio do Discord, de fazer maldade, o cara. A gente viu um procurador do Rio Grande do Sul falando sobre isso, assim, fazendo uma interpretação completamente absurda, né? Pra manter o respeito. Completamente aleatório, assim. Aleatório. Tava só falando random shit. Misturou um bando de porra, assim, de jogos em primeira pessoa, Robux, os caras são remunerados por vídeo de crueldade no Discord, células neonazistas de magia do caos no Texas, misturou um bando de coisa, sendo que nada disso é particularmente pertinente ao caso até agora, né? Pelo menos, que se sabe. Mas eu penso que é principalmente por isso, cara. Eu acho que até o público de esquerda, o brasileiro, no geral, ele é muito punitivista. Ele odeia bandido, né? Ele gosta dessa sensação. Não, entendeu? cara, o ser humano é muito Tem natural pra ele esse ímpeto de querer punir alguém. Cara, sabe? é necessário, entendeu? Não é que é necessário, mas é que é uma modulação natural, assim, de uma sociedade aberta, entendeu? Tipo, cara, você tem a sociedade liberal lá. Cara, tudo que agredir ela, você tem que destruir, porra, entendeu? Tudo que for violento demais pra ela, ou for que não condizer, né? Você tem que destruir, cara. Tem que destruir. É o jeito, porra.
É meio que o dilema. Se fosse outro tipo de ordenamento mais pluralístico, ou se fosse mais tradicional, talvez, quiçá, fizesse sentido, né? Um mundo que é muito baseado na propriedade privada, o mundo romano. Né? Pô, propriedade privada e competência familiar, pô, muito mais profundo. Então, nessas coisas você poderia tolerar outras dimensões. Mas dado que a gente tem uma lei, porra, tem um conjunto de princípios, é muito claro, caralho, você tem que agredir o que não é condizente. E aí eu acho que o campo da esquerda, cara, fica com isso. Isso é o direito penal do inimigo aí, né? Barbarizado por mim, que não sou nenhum especialista. Mas a ideia é que, cara, agora, meio que todo mundo tem esse ímpeto, tem uma grande parcela da população que não conseguia manifestar isso por falta de história, né? Tipo, um enredo que pudesse trazer à tona esse sentimento. E aí, cara, o caso do Orelha é tipo assim, mano, é uma pérola máxima. Ela revela uma hipocrisia, assim, do tamanho de metade do Brasil. Porque no final de contas, cara, nego quer pena mais dura e nego acha que funciona, entendeu? Sim, exatamente. E aí, cara, eu tava mostrando esse tweet porque essa série aqui pra mim é perfeita. Seguinte, meio blackpilling, que é a morte de um cachorro, engaja o povo muito mais que todos os crimes contra pessoas que rolam todo dia. E aí é isso que eu tava mostrando aqui, tipo, cara, ladrão corta a língua de idosa de 102 anos. Porra, por que ninguém falou sobre isso? E nego tá falando do cachorro, sabe? Realmente tô começando a achar que essa repercussão toda foi só pelos moleques serem playboys. E aí o meu take é esse, tipo, com certeza absoluta, se um morador de rua faz isso, ninguém liga, né? E aí, aqui embaixo foi trazido, né? O caso que não foi nem morador de rua, foi traficante, que ainda é uma figura mais... Pior ainda, né? Deveria ser muito mais desprezível do que um morador de rua. Um morador de rua tem uma valência mais neutra, sabe? Quando o playboy faz um absurdo. A mesma coisa vale pra violência policial versus violência do tráfico. Está tudo invertido. Cara, essa parada da violência policial versus violência do tráfico é um negócio que eu... Cara, eu entendo, tá ligado? Eu entendo por que nego é assim, mas eu acho muito absurdo, cara. Porque as pessoas ficaram mais chocadas quando a polícia comete um ato de violência do que quando o tráfico comete, sabe? Porque é o seguinte, primeiro, a violência que o tráfico, ele comete violência muito mais absurda do que a polícia, muito mais cruel, uma frequência muito mais alta, uma brutalidade muito maior do que o que a polícia faz, mas a polícia também é violenta, óbvio, sabe? A gente falou sobre isso no caso do ICE. Pra você ter uma sociedade que seja ordeira, né, simbologicamente falando, pra você ter meio que um jardim que tem uma certa ordem, você precisa de monstros na fronteira protegendo essa ordem dos monstros exterior a ela. Então, a polícia, o exército, etc., servem essa função, sempre serviram e sempre vão servir. Então, é inevitável que a polícia seja violenta também. Mas o negócio é o seguinte, cara, a polícia, sei lá, matou um cara. Todo mundo, que absurdo, bababá. Aí o tráfico mata, tipo, 20. Normal. Aí a pessoa, não, pô, normal. Isso é normal. E aí a mesma pessoa que, se você reclamar do tráfico, fala da polícia e fica tipo, não, pô, mas a gente tem que segurar a polícia num padrão mais alto, sabe? Porque a polícia é o agente da ordem, tipo, cara, mas você tem que reconhecer. A função da polícia na sociedade é essa, é meio que usar a violência com o telos de manter a ordem, com o objetivo de manter a ordem. Então, tipo, o objetivo pelo qual você faz o certo ato deveria, e isso não é pertinente ao caso dos garotos que torturaram o cachorro, tá? Que eu já tô... Porque não tem nenhum telos que justifique você torturar um cachorro. Só é bizarro, os caras deveriam se fuder. Só é bizarro. Mas no caso da violência policial é um pouco isso. É tipo, cara, a polícia tem o telos de manter a ordem. Então, você deveria ter um certo... Pô, é foda, só pensando coisa em inglês e muita gente fica reclamando que a gente fala tá ficando mais comum. Você deveria ter um certo leeway pra polícia, sabe? Como eu traduzi? Essa é pra você que tá fazendo. Que comenta todo o vídeo. Que se joga as palavras em inglês do nada. Como você traduz? Eu não sei traduzir. Discricionalidade, talvez. Não é nem discricionalidade. Você deveria ter um certo... Não, puta. A tradução literal não tá nem boa. O nego vai falar que eu nem sei falar inglês, que eu só tô dropando palavras aleatórias. Cara, você deveria ter um... Sabe? Margem de ação. Exato. Você deveria permitir uma margem de erro um pouquinho maior. Mas por causa do telos, sabe? Por causa do objetivo dele. E o tráfico é justamente o contrário. O telos do tráfico é o do telos mais satânico possível, mano. Então você deveria ter permissibilidade a menos. Então, a ideia de que, tipo, a gente tem que esperar um padrão de comportamento mais alto da polícia do que do tráfico é absurdo. Por quê? Não é que você não deveria esperar um padrão alto da polícia. Com certeza, eu acho que o ideal é a polícia cometer o mínimo de erros possíveis, sabe? Não fazer violência infundada, não atacar pessoas que não deveriam atacar. Se a polícia faz merda, ele deveria sofrer sanções, sabe? Sou 100% a favor disso. Respeitar garantias fundamentais. Respeitar garantias fundamentais, exato. Ter treinamento pra que esse tipo de coisa não aconteça, etc. Beleza. Agora, cara, se o tráfico faz coisas que é legítimo a polícia fazer,
traficante só deveria ser punido ao extremo. Mas, cara, mas a realidade, cara, e é uma das grandes hipocrisias do Brasil, assim, é que as pessoas reconhecem, meio que discretamente, tacitamente, que tem dois ordenamentos, duas sociedades operando no Brasil, entendeu? Tem uma sociedade que é, porra, do cara que é o contribuinte médio, né? Classe média pra cima. É o cara que paga e tem acesso a alguns serviços do Estado, né? Sei lá, a rua dele é asfaltada, ele tem saneamento básico. Estou nem dizendo que é o requintes, né? Tipo assim, direitos mais estendidos. O cara tem acesso à saúde, à educação. Não, isso aí também não. Mas o cara meio que ele tá sujeito à lei mesmo, duramente à lei. E ele tem que recorrer à polícia, ele tem que estar ele tem que convergir completamente com os valores da sociedade. E tem a dimensão do que é a favela, cara. Que assim, não existe uma preocupação real em dar condição nenhuma. É meio que uma sociedade apartada. E eles se organizam lá como eles se organizam. Então os crimes não chocam tanto. Eu acho que é o que as pessoas já internalizaram, infelizmente. Isso é um trabalho recente, dos anos 90 pra cá. Que, cara, favela é favela, asfalto é asfalto, entendeu? Exato. E eu tô falando de favela particularmente por causa do Rio, mas estenda isso pra tua realidade aí regional, entendeu? Então, sei lá, o centro da cidade... Não, o centro da cidade todo mundo paga imposto, todo mundo cumpre lei. Mas lá nessa parte mais pobre aí os caras se organizam, entendeu? Não precisa levar nada. E acaba rolando esse tipo de alienação sobre a natureza de cada crime. Então, um traficante que corta a língua da senhora de idade não choca tanto, né? Mas você foi treinado pra não se chocar por isso. Porque você entende que, cara, dentro das margens, né, dessa penumbra jurisdicional, meio que tudo vale. Então, o traficante deu um tiro num cachorro. É isso que os traficantes fazem, sabe? Faz parte. Enquanto que, o garoto tortura e ele tá errado, ele tem que ser punido igual o traficante tinha que ser. Caralho, mas te choca assim numa forma como se a gente estivesse em Genebra, na Suíça, né? Você fica extremamente assustado, horrorizado com esse tipo de coisa. Só que, cara, é isso. O Brasil é o país dos 50 mil homicídios por ano, cara. A gente é sem paralelos, assim, nessa briga. O país é profundamente violento. E ele é profundamente violento onde você não quer ver, né? Eu tô assumindo aí que, enfim, você mora no asfalto, talvez você seja. Porque, pelo que a gente conhece, assim, do pessoal que assiste Novos Clássicos Show. Mas isso não te choca porque você foi treinado a não se chocar, entendeu? Você foi meio condicionado para achar isso normal. E tem um conceito que, evidencia isso muito claramente, que é a narcotirania, né? A gente já falou sobre isso. O conceito fundamental para entender o século XXI. Essencial, assim, no terceiro mundo ele toma uma cara... Ele é mais aprofundado ainda, ele é mais típico. Você claramente tem dois modelos de cidadania, uma é de permissividade total e o outro é de intransigência, dureza absurda, sabe? E aí é até engraçado, porque as pessoas reconhecem meio que tem um privilégio tácito também de você estar dentro da anarquia. Que é meio que você pode fazer qualquer porra e você não pode estar sujeito à lei. Então, por exemplo, se um policial aborda um mendigo de uma forma um pouco mais truculenta, cara, isso é motivo de escândalo, entendeu? Mas se o mendigo caga na rua, maltrata um animal... Se o mendigo bate em alguém também, cara... Isso foi um caso que até as pessoas estavam... Pedro Neri lembrou desse caso aí, foi essa semana. Até também. As pessoas estavam... Aí, ó. Exatamente isso aqui, ó. Um homem que havia acabado de fazer um transplante de córnea para conseguir enxergar, levou um soco de um morador de rua e teve cegueira permanente. E ele estava aguardando 2 anos para fazer o transplante. Cadê a tropa de pessoas falando como que esse morador de rua deveria ser torturado, etc? Tipo, é isso. Eu acho que o morador de rua deveria ser torturado por causa disso? Não, obviamente não. Mas ele deveria... Sabe, isso é um caso absurdo, deveria ter algum tipo de comoção, sabe? As pessoas... Exato, cara, as pessoas acostumaram. Então, o mendigo meio que tem o direito de ser maluco. Mas você não tem o direito de fazer porra nenhuma, entendeu? Exato. Você é o cidadão ordeiro. Isso é absurdo, completamente absurdo. E aí a parada é justamente a seguinte, né? Se fosse... Aqui, ó. Se fosse jovens catarinenses, brancos, de família tradicional, etc., que tivesse dado um soco na cara de um velho que acabou de fazer uma cirurgia, aí, mano, caraca, você estaria vendo a foto dele espalhado por todos os cantos da internet, o nego tá botando foto da família dele, foto do colégio dele, foto da casa dele, sabe? E é tipo, eu tô falando que o cara, só porque ele é rico, ele deveria poder fazer essas coisas? Absolutamente não. Deveria ser punido. Mas, porra, cara, não é assim. E aí o BH de novo. O BH tá sendo um dos grandes crusaders em atacar o absurdo que tá sendo a resposta exagerada de muitas pessoas ao caso da orelha. Que é o seguinte, tem pessoas que abertamente admitiram isso nos replies dos meus tweets. Chegaram a falar, não é pela porra do cachorro, sabe? E aí, cara, é meio que isso, sabe? E aí, pra voltar aqui pro tweet original, que é o que tem um cara que tá... Pro primeiro thread aqui que eu tava vendo, que é esse cara que tá fazendo essa piada... Aqui. Enfim, eu não quero mostrar a casa dos garotos. Os meninos do caso do cachorro-orelha não têm culpa. Eles são vítimas da sociedade. Menos prisão, mais educação. Ele tá ironizando
Mas, tipo, tem uma certa razão por certeza. trás dessa ironia, sabe? Que é muito. É, exato, cara. Que é a parada da hipocrisia, do double standards, né? E eu acho que as pessoas muitas vezes. Pelo menos você é de esquerda, talvez esteja imaginando, porra, porque os caras de direita vão. Pra esses moleques a direita vai passar pano, entendeu? Mas, cara, nem é o caso, entendeu? Sim. Eu quero penas mais duras pra todo mundo e pra mais gente. Eu quero leis mais duras no geral, entendeu? Eu queria que a sociedade fosse mais ordeira, eu queria que a cidadania fosse generalizada nas suas garantias e nos seus compromissos também, entendeu? Então, é isso. Se você mora na favela ou se você é morador de rua, cara, você não pode maltratar animal também. Sinto muito, entendeu? A gente, como sociedade, chegou à conclusão que, pô, o cachorro é um animal que tem uma dignidade inerente ali, e você maltratar ele é um absurdo. Exatamente. Se é pena de 2 a 5 anos, tem que se aplicar a você também, só pra fazer isso, sabe? Pô, Exato, é pra todo mundo, eu não tenho problema com isso. Mas claramente o que tá acontecendo e a relevância. Isso está sendo, de certa forma, instrumentalizado, né? Imagino que alguns jornalistas que têm uma determinada inclinação política pra, porra, criar essa imagem, cada vez mais tem estabelecido. Até que ponto a gente não contribui pra isso também? Mas que Santa Catarina é essa, cara, meio que uma célula do mal, assim, né? Meio que mas um então, mal isso é ascendente. claramente uma coisa meio de. Cara, o vilão da esquerda contemporânea é meio que. Não, bota aí, mais até do que a esquerda contemporânea. O vilão do mundo ocidental, desde a Segunda Guerra Mundial, era a Alemanha nazista. É. Então, hoje em dia, basicamente, não existem nazistas, tá? Tipo, real. Podem até existir neonazistas, mas isso é muito diferente do que era um nazista. E mesmo assim existem pouquíssimos neonazistas. E aí a parada é, quanto mais próximo você é do Hitler, mais odiável você é. Então, tipo, o Hitler era branco ou ele era negro? Ele era branco. Então, se você é branco, já é meio ruim. O Hitler, ele era, tipo, sei lá, alemão ou, porra, português, tá ligado? Se você é alemão, é pior, entendeu? O Hitler era de direita ou era de esquerda? Ele era de direita. O Hitler era um cara a favor da ordem ou a favor da desordem? Ele era a favor da ordem. Gay ou era hétero? Isso aí é meio questionável, né? Dizem, mas... E aí, cara, quanto mais próximo meio que do Satã, que é o Hitler, pior você é. E aí Santa Catarina é o estado mais branco do Brasil, é o estado mais de direita do Brasil também, e aí eles acabam sofrendo esse tipo de represália, sabe? Tipo, e isso é horrível, cara, horrível. Eu acho que é um dos grandes... Exemplifica muito do que tem de errado pelo viés anarco-tirania da nossa sociedade. Eu acho que todo mundo deveria estudar o conceito de anarco-tirania. O IA resumiu aqui como um conceito político que descreve um regime paradoxal onde o Estado é ineficiente em manter a ordem básica e combater o crime, a anarquia, ao mesmo tempo que é extremamente opressor, rigoroso e controlador contra cidadãos honestos e cumpridores da lei. Aí eu até consigo imaginar o que o esquerdista... Pô, mas como assim? Esses garotos não são honestos, não são cumpridores de lei. De fato, eles cometeram um crime, sabe? Mas você tem que pensar mais em termos de classe, sabe? Se você vem da classe de pessoas da qual é esperada que você seja honesto e cumpridor de lei, aí, cara, o Estado vai chegar em você aqui, ó. Vai te destruir, né? Entendeu? Vai ser extremamente opressor, rigoroso e controlador. Agora, se você vem da classe de pessoas que são mais da margem da sociedade, aí o Estado, mano, você faz o que você quiser que o Estado não tá nem aí, entendeu? Pô, e isso pro bem e pro mal, né? Eu acho que em muita medida o cara é vítima e ele tem o privilégio ao mesmo tempo, sabe? E aí é vítima das circunstâncias. Ele vive num estado apartado de cidadania mesmo, que tem seus prós e contras, né? Eu acredito que mais contras. Mas de qualquer forma, caso emblemático, né, cara? Faz pensar também sobre o mecanismo de scapegoating, né? De bode expiatório, na real, né? Sim. Como os garotos, eles acabaram se tornando um símbolo de um ódio latente dentro do país mesmo. O ódio é Santa Catarina. Não poderia ser mais emblemático. Não poderia ser um crime mais covarde também, por exemplificar isso, né? Sim. Assim, contra, porra, um animal. E logo vira-lata também, né? Acho que no ápice do hype. Mas não sei também, porque o vira-lata. Joca era Golden, né? E o nego ficou extremamente triste. Cara, com o mas Joca. a revolta do Joca, cara, tomou um formato bem diferente, assim. Mas ela é um pouco foi relacionada, bem senhorinha, assim, cara. Mas isso é senhorinha também. Não, essa aí tá vindo a galera bem raivosa mesmo, assim, anti-Santa Catarina no geral. Não sei se poderia ser mais perfeito, assim. O Joca foi meio acidente também, né? Total, pô. Não quero também ser o Mas, sabe, o dono... melhor amigo da empresa de aviação. Mas o dono do Joca era um cara gay também, sabe? Então ele também era meio que uma minoria, assim, etc. Eu imagino que se o dono do Joca fosse, tipo, um pai de família catarinense... Se o Joca fosse um sabe? pitbull de um professor de jiu-jitsu... Não, exato. É tipo, professor de jiu-jitsu de Santa Catarina, empresário, dono de várias academias, tem uma grana ali, mora bem. Cara, acho que nego não... Escreveu o Marcelo Brigadeiro. Pois é, se fosse o Doberman do Marcelo Brigadeiro morrendo, eu acho que ninguém ia cagar solenemente, sabe? Com certeza. Mas é isso, né, cara? Crime perfeito e circunstância, eu acho que
É bom pra revelar que as pessoas querem penas mais duras no geral. Eu acho que, de certa forma, revela uma hipocrisia, mas revela também, cara, que tem um grito engasgado, entendeu? Mas, cara, sabe o que eu acho? Enfim, eu não sei se eu tô muito nessa vibe nos últimos dias, assim. Mas, cara, eu sinto que Cuidado. esse espírito dessa turba raivosa com que aconteceu na época do Joca, que as pessoas queriam punitivismo extremo contra gol, é agora a mesma coisa aqui. Era gol. Cara, esse tipo de coisa continuando, eu não sei, tipo, eu não sei se dá pra você ter uma sociedade com isso levado ao extremo, sabe? Como assim? Que é tipo, as pessoas só estão cagando pros seres humanos Ah, e aí tá. é porque isso é o caso específico, mas tenta generalizar, sabe? A pessoa tá tipo, é um pouco aquele meme da esquerda e da direita de que o cara da esquerda, ele liga mais pra tipo pedras e planetas do que pra própria família, sabe? Enquanto o cara mais conservador, ele, pô, ordena melhor as prioridades O dele, heat sabe? map, meme lá do mapa de Não é calor. exatamente isso que eu descrevi, tá? Enfim, o mapa de calor não é para o que você liga mais. É tipo até onde vai a sua fronteira de ligar. Só pra... Também não quero falar como se os esquerdistas ligassem mais pra pedras do que pra própria família, o que não é verdade, em geral. É. Mas, sabe, cara? E a forma como essa turba se manifesta é tudo muito relacionado com página de fofoca, Big Brother. É meio que essa coisa meio... Cara, manifestação desse ímpeto feminino de cancelamento e etc. Turbinado por redes sociais. Cara, sei lá, esse é o tipo de coisa... Eu não vejo muito isso nos Estados Unidos, cara. Isso é uma coisa mais comum no Brasil também, sabe? Esse tipo de caso, assim? Essa turba de, tipo, pessoas extremamente punitivistas, sabe? Sendo, caraca, ficando cada vez mais revoltadas, drivado por página de fofoca e rede social e etc, sabe? Cara, uma das coisas que me deixa um pouco preocupado é que as filiações políticas, né? Isso é indissociável, cara, no liberalismo, assim. Tipo, é isso, a gente foi de uma ordem que era una no sentido político, era tipo um rei, uma ordem que é múltipla e naturalmente rola uma dialética. Então, cara, sempre vai ter direita e esquerda, sabe? Só que, caralho, as afiliações de símbolo de direita e esquerda estão ficando intricadas pra caralho. Você tá ficando uma parada ultra complexa. Então, sei lá, se tivesse uma história que envolve Uber, um vira-lata, sabe? Sei lá, Santa Catarina. Sabe, se você começa a misturar as histórias, elas naturalmente trazem esses... É um Uber catarinense mas no Pará. Mas aí o cachorro dele é o Golden Retriever. Cara, mas a filha dele joga na seleção feminina de futebol. Então, tipo, as correspondências simbólicas nos campos políticos estão gerando um jargão, assim, jargões e imagéticas muito complexas, sabe? E aí, cara, basicamente é inescapável o campo do político, sabe? Se, tipo, direita fosse vermelho, quer dizer, se direita fosse vermelho e esquerda fosse... Caralho, tô maluco. Se esquerda fosse vermelho e direita fosse azul, fosse só isso, eu acho que a maior parte das histórias poderiam ser superadas sem política, entendeu? A gente poderia encaminhar boa parte dos enredos pra, sabe, resolução, consenso, caralho. Só que agora, caralho, é inescapável o campo da política. Então, traficante é politizado. Sei lá, aposentado é politizado, taxista é politizado. Sei lá, agora eu tô vendo eu falar churrasco é politizado. Churrasco é meio codificado de direita, o caralho, entendeu? É porque a esquerda cada vez... Mais vegetariana, direitos dos animais e tal. Então, aí vira-lata é de esquerda. Ah, mas cachorro de raça é de direita. Então, caralho, cara, é inescapável o campo da política e a expressão política em todas as notícias, cara. E eu não sei como você descala isso. Como você torna... É um pouco do debate, né, sobre, cara, símbolos de união nacional, né? Então, mas eu acho que isso tem um pouco a ver com a parada de regulamentação das mídias, que apesar de ser uma pauta do Lula, meio que é uma parada que eu acredito. Não, é inevitável. Sabe? Inevitável. Só tem dois endgames possíveis pra internet, né? Que é... Ou é realmente terra de ninguém, mentira, né? Terra de poucos empresários, aí acontece como convém a eles, ou total controle do aparato de mídia, assim, né? Então... só tem esses dois finais, assim. Os Estados Unidos está tentando criar um caminho intermediário, mas é difícil. Mas, enfim, pra mim, cara, o problema é que todo aquele debate que tinha no Estado Novo, cara, carnaval, isso vai ser um símbolo de união nacional. Samba, ok. Seleção brasileira, beleza, ótimo. E nessas coisas o Brasil vai conseguir comungar de valores? Caralho, eu sinto que não sobrou nenhum, cara. Essas coisas estão ficando politizadas. Essas coisas são ultra Carnaval é left-coded, claramente. Futebol é meio right-coded, né? Não, cada vez mais tá ficando... Left-coded também, então, enfim... Aí, tipo, sertanejo versus MPB, o caralho. Mas, cara, sobre todo o espectro simbólico nacional, assim, hino é de direita, bandeira de direita. Cara, você nunca mais vai conseguir navegar da mesma forma. Não sei como desescalar isso, tá? Não sei como superar a polarização nesse nível, assim.
E de novo, eu não quero ser o cara, guerra civil, virar o Rudyard Lynch maluco, só uma guerra civil, caralho, inevitável, incel, tipo de merda assim. Mas eu acho que só vai ser muito desagradável estar junto no mesmo país por muito tempo, entendeu? Pra não alongar muito mais, esse episódio já tá longo, eu penso, cara, talvez redes sociais tenha sido a porra de uma tecnologia muito louca, cara. Que não tinha como saber o resultado que ia dar. Claro. E agora tá dando uns resultados bizarros, que é tipo, cara, você plugou... Caraca, tiazinha do Zap do Brasil inteiro num high mind, tá ligado? E aí, E é tudo muito drivado por... Tipo, a rede social ela funciona muito na base do conteúdo que te gera a emoção mais forte, sabe? Então é emoção de ódio, de raiva. E aí... Os diferentes grupos na sociedade têm perfis psicológicos diferentes, sabe? Então, tipo, uma tiazinha velha tem um perfil psicológico diferente de um homem jovem. E aí, tipo, o homem jovem cai no Novos Clássicos Show, a tiazinha velha cai na bolha de, pessoas que odeiam os moleques que torturaram e mataram esse cachorro, que fizeram um ato odioso, né? Pra deixar isso claro o tempo inteiro, em nenhum momento a gente tá passando pano pra isso. Não. E aí, cara, sabe, você só tá meio que balcanizando a sociedade com base em perfis psicológicos e, cara, isso vai dar merda. Vai dar merda. Pois é. Mas enfim. Pessoal, assistam aqui, ó. Número que resolve o crime no Brasil, Dá tá? um refresh aí, ver quando tá. Curioso. Aí. Tá bom. Assistam esse vídeo, tá? E fora isso, entre no site também, www.novoscasos.com.br, tem conteúdo extra, gratuito e pago pra você apoiar o nosso trabalho. 2 planos no de 30, a melhor forma de você apoiar o nosso trabalho, que acontece todo dia no YouTube, e tem muito conteúdo extra lá também, se você quiser mais. Fora isso, no segundo Twitter, o meu arroba é pessoa A99. Meu arroba Novos Clássicos, eu roubei o arroba do Pessoa. Obrigado. Valeu.